para as 9 da manhã e ao longo desta semana temos vindo a receber os representantes das várias ordens profissionais. Terminamos hoje com o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Muito obrigado. Há pouco assinalávamos aqui o Dia Mundial da Depressão e estávamos a falar da importância da saúde mental. Se antes havia um certo tabu em procurar um psicólogo, por isso mesmo, por um certo estigma, um certo tabu, hoje em dia é ainda muito por falta de recursos económicos, porque a maioria dos profissionais está no setor privado. 2023 será o ano em que essa situação vai ser mais facilitada, nomeadamente no acesso? Tenho esperança que seja pelo menos o ano em que se começa a dar passos concretos, em que se começa a ver isso a acontecer. Há muito trabalho para fazer para que esse acesso seja assim um acesso expressivo e para que as pessoas notem mesmo que as coisas mudaram e que agora é mais fácil recorrerem aos serviços de um psicólogo ou de uma psicóloga. Mas é importante começarmos. Claro. Há alguns sinais de que as coisas começam a ser organizadas, que a Casa na Saúde começa a ser organizada e nós temos a esperança, por alguns sinais que vamos tendo, que este ano possa trazer os primeiros passos dessa resolução. E que sinais Mas há são muito esses? para fazer, há mesmo muito para fazer e, portanto, será difícil que sejam muito mais do que esses primeiros passos. Talvez possamos contar com algumas mudanças, apesar de tudo, mais de contexto, mais estruturais, que deem sinais muito claros também a alguns setores da sociedade que podem fazer a sua parte, mais até no domínio da prevenção, e que não deixam de ser muito importantes, nomeadamente na área do trabalho. Só para termos noção, quantos profissionais, psicólogos, estão inscritos na Ordem em todo o país e quantos trabalham no setor público? Nós temos 26 mil profissionais, portanto a Ordem tem 26 mil membros. No Serviço Nacional de Saúde, que não é bem igual a no setor público, sim, mas no Serviço Nacional de Saúde são pouco mais de 1000, sendo que nos centros de saúde estamos a falar de números que rondarão perto dos 300 profissionais. É realmente e esses muito 1000, pouco. que são de facto poucos, estão mais ou menos dispersados heterogeneamente por todo o país ou ainda se concentram mais no litoral e nas grandes cidades, deixando um bocadinho de lado o interior? Bom, de facto, existem menos profissionais no interior do país nestes serviços. Também existem menos profissionais de uma forma geral, porque também existe em todas as áreas, população, não é? Mas não me parece que haja um problema que seja significativamente mais grave no interior do país. Penso que é proporcional, pelo menos os dados que temos assim parecem indicar. Até, por vezes, quando olhamos para regiões como o caso de Lisboa e Val do Tejo, há outros problemas de contexto, como, por exemplo, agora a questão das rendas, que podem dificultar até a fixação de profissionais nesta área, como sabemos. Já temos tido sinais disso em vários profissionais, portanto, não é necessariamente algo que distinga o interior do litoral. E deixando de fazer esta diferença entre setor público e setor privado, como é que está a própria profissão? Tem de facto vindo a assistir a uma maior procura por parte das pessoas por esta experiência e trabalho profissionalizado num psicólogo? Sim, o crescimento é significativo. O mais recente estudo que nós fizemos sobre esta matéria indicava crescimentos na casa dos 30% em média na procura que os profissionais sentiam pelos seus serviços. E temos também depois indicadores que nos vão sendo dados em muitos setores pela procura que nos vai chegando, por exemplo, nas ofertas de trabalho que são colocadas na bolsa que nós temos. E é muito claro que, por exemplo, em áreas onde era muito mais reduzida a presença de psicólogos, tem havido um crescimento de procura grande em termos de contratação de serviços. O caso das empresas que estão a contratar cada vez mais. Há muito por fazer, é o início. E, na verdade, estão a contratar ainda muito numa dimensão mais remediativa, ou seja, tentando dar a possibilidade aos seus funcionários, de quando não têm um acesso facilitado, por exemplo, a um serviço público e não têm meios para ir a um setor privado, facilitam esse acesso ao setor privado, pagando as próprias consultas muitas vezes. Mas isso é mesmo só o princípio, claro, porque aquilo que tem que ser feito
é uma mudança, utilizando de facto os serviços de psicólogos, mas uma mudança do ponto de vista das práticas de gestão. Melhores lideranças, culturas mais saudáveis de trabalho. E é aí que a contratação, que também está a aumentar de serviços nessa área, claramente, também ainda tem um longo caminho pela frente. Mas 2023 penso que também trará aí novidades, boas novidades e um crescimento nesta matéria. Não olhando agora para as empresas, mas num ponto de vista de uma procura mais particular, de ser a própria pessoa a dirigir-se ao psicólogo, esse aumento, como é que devemos ler os números? É a saúde mental dos portugueses que se começou a deteriorar, sobretudo neste período pós-pandemia, ou é de facto uma maior consciencialização para a necessidade de procurar ajuda? Não, certamente que existem aqui contributos dessas duas dimensões. E nós temos investigação que toda ela vai na mesma direção a propósito daquilo que foi o impacto da pandemia na saúde mental, não só em Portugal como nos restantes países onde existem dados disponíveis. E, portanto, certamente esse contributo existiu, mas antes da pandemia nós já tínhamos uma situação, nomeadamente em Portugal, que não era famosa, e o investimento de uma forma geral na saúde mental nos diversos países era inferior àquilo que era o investimento noutras áreas da saúde, e, portanto, isso já existia antes, já era um problema antes, agravou-se. E, portanto, esse é um contributo. Agora, claro que também há um contributo daquilo que é a maior consciência que as pessoas têm, a maior aceitação que precisam de ajuda, a redução do estigma que é vista precisamente nesses números, ou seja, se há um aumento muito grande de procura que podia não existir mesmo com o agravamento de números, e isso significa positivo, que o estigma está a reduzir-se. Penso que a literacia estará, a pouco e pouco, a literacia nesta área estará também a melhorar. Isso também é. E talvez uma questão positivo. Geracional também, porque muito dessa procura vem agora de pessoas mais jovens, com outra mentalidade. Sim, eu não tenho a certeza se a procura é maior por parte das pessoas mais jovens, mas há de facto uma diferença geracional na forma como as gerações mais recentes encaram a saúde mental e valorizam. E até no mercado de trabalho, com as gerações mais jovens a priorizarem as organizações que têm preocupações nessa matéria, e como nós sabemos neste momento com a escassez de talento, no sentido em que os recursos são mais reduzidos, o número de pessoas disponíveis para o trabalho está mais reduzido, estas novas gerações a priorizarem a dimensão da saúde mental também criam aqui uma pressão grande para que muita coisa tenha que mudar na forma como se trabalha. E esperemos que esse seja o caminho, não só em 2023, mas durante a próxima década. Sim, muito obrigado. Francisco, obrigada por ter estado connosco. Um bom fim de semana. Obrigada.